Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 3 coisas que eu não gosto dos Estados Unidos. Eu já fiz um vídeo falando, acho que 3 ou 5 coisas que eu amo de morar aqui, coisas que eu não sabia sobre os Estados Unidos, e algumas pessoas pediram pra eu fazer um vídeo falando das coisas que eu não gosto daqui. Gente, as moedas aqui nos Estados Unidos não tem número. Ah, Marina, que bobagem, é só você ler. Tudo bem, é só você ler. Porque em cada moeda aqui tem escrito quanto que ela vale. Só que, por exemplo, a moeda de 10 centavos está escrito one dime. E, gente, as letrinhas são tão pequenas, é um negócio tão pequeno que você não consegue ler. Então, o que você tem que fazer? Você tem que gravar o tamanho das moedas para você saber o que é cada moeda. Pelo menos eu faço assim. Então, por exemplo, a de 25 centavos é mais fácil porque o formato dela é um pouco diferente das outras. Então, quando eu tô de óculos, eu vejo aquelas moedas lá. Então, o que acontece, gente? Toda vez que eu vou ao mercado aqui nos Estados Unidos e a conta dá, por exemplo, 50 dólares e 56 centavos, eu não vou dar os 56 centavos, mesmo tendo 56 centavos na minha carteira, só pra catar aquele monte de moeda e ficar olhando a moeda. Aí eu vejo pelo tamanho, porque, gente, ler aquela letrinha que tá escrito na moeda eu não consigo. Eu tenho que olhar, assim, muito de perto aquela moeda. Então, eu acabo pensando assim, poxa, eu vou perder 30 segundos aqui, 10 segundos aqui nessa fila, contando a moeda. Tudo bem que aqui quase não tem fila. Mas, gente, eu não gosto de perder esse tempo, então eu dou logo 51 dólares, entendeu? Então eu dou 60 dólares e eles me dão um troco com mais moeda. Então eu sou cheia de moeda, gente. Eu tenho muita moeda. Eu tenho um saco de moeda aqui nos Estados Unidos porque eu não gosto de usar. Eu sei que vai ter muita gente aqui que vai falar que é bobagem, mas eu prefiro as moedas do Brasil que tem um número lá grandão e você sabe o que é aquela moeda, entendeu? Pode ter gente aqui no canal que vai falar, analfabeta, não quer ler, brasileira mesmo, brasileiro não gosta de ler. Mas, gente, eu não gosto dessas moedas. Eu não gosto dessas moedas sem número, que tem aquelas letrinhas lá pequenininhas. Eu não gosto. É uma coisa que me irrita. Então, eu tive que botar na minha lista de 3 coisas que eu não gosto nos Estados Unidos. A segunda coisa que eu não gosto nos Estados Unidos é o transporte público, assim, de uma forma geral, né? Eu acho que aqui o sistema de transporte público é muito precário. É muito precário. A não ser que você more, tipo, em Nova York, entendeu? Porque em Nova York tem ônibus, tem metrô. Nova York funciona muito bem o transporte público. Você pode falar, se você morar numa grande cidade, vai sempre ter um transporte público bom. Não, não é verdade, gente. Não é igual no Brasil, entendeu? Que se você morar numa cidade grande, vai ter um transporte público diverso, entendeu? Você vai ter uma variedade de opções ali. Aqui não. Por exemplo, na Califórnia você não tem um sistema de transporte público muito bom, na minha opinião. Eu acho que você precisa ter carro. Na maior parte dos Estados Unidos, né, dos estados, das cidades, você tem que ter carro, você tem que saber dirigir. Porque senão você não vai pra lugar nenhum. No Brasil eu dirigi, eu tirei minha carteira, acho que quando eu tinha 18 anos de idade. Mas assim, eu tinha opções, entendeu? Eu não pegava o carro sempre. Aliás, eu quase não pegava o carro. Quase não ia de carro pra lugar nenhum. Eu pegava ônibus, eu pegava trem, eu pegava metrô, eu pegava Kombi, sim, porque na minha época... Aliás, hoje em dia ainda tem Kombi. Lá onde eu morava ainda tem Kombi. Tem mototáxi, já peguei mototáxi. Onde eu morava também tinha mototáxi. Então, tem uma variedade assim muito grande de transporte no Brasil, de uma forma geral. Tudo bem. É precário? É precário. Por exemplo, o ônibus que eu pegava, às vezes não tinha uma cadeira no ônibus, o vidro às vezes estava quebrado, porque, entendeu? Alguém jogou uma pedra no vidro, ou então o motorista bateu em algum lugar, ou então um assalto. Tem essas coisas, mas assim, comparando com aqui, eu acho aqui o transporte público muito escasso mesmo, sabe? Você não tem uma opção, a não ser, de novo, que você mora num lugar como, por exemplo, Nova York. E a terceira coisa que eu não gosto nos Estados Unidos, também já falei isso em vários vídeos e eu acho que muita gente concorda comigo. Pode ter gente que discorde, mas eu acho que a maioria das pessoas concordam comigo, o sistema de saúde. Esse é o campeão pra mim, gente. Eu acho muito ruim o sistema de saúde aqui nos Estados Unidos por
vários motivos. Eu acho, na verdade, que esse tópico merece um vídeo especial. Vai ser um vídeo assim de 30 minutos, 1 hora, só sobre esse assunto. Um dia eu ainda vou fazer esse vídeo. Eu só não fiz um vídeo ainda falando profundamente sobre esse assunto porque eu quero fazer esse vídeo com meu cunhado. Porque o meu cunhado é médico, ele entende muito bem desse assunto, ele vai poder responder todas as minhas perguntas porque eu tenho muitas dúvidas. Então não é um tipo de assunto que eu posso falar com vocês assim, com entendimento muito grande, porque é muito confuso aqui, é muito complicado e de uma forma geral eu não gosto do sistema de saúde aqui nos Estados Unidos. As contas aqui sempre são muito altas quando você vai ao médico. Seguro de saúde nunca cobre 100%, gente. Então assim, pelo menos eu nunca vi um plano de saúde que cobrisse 100% da conta. O meu marido, ele através do trabalho dele, ele tem um dos melhores, se não é o melhor plano de saúde considerado aqui nos Estados Unidos. E eles pagam 80% da conta. A gente sempre tem que pagar 20%. Só que a conta sempre é tão alta que 20% é muita coisa. Se você mora aqui nos Estados Unidos, se você tem um pouquinho mais de conhecimento de como funciona, né, o sistema de saúde, você pode falar, se você for a favor de como funciona aqui nos Estados Unidos, você pode falar, ah, Marina, mas tem o Medicaid. O Medicaid é de graça, o Medicaid é muito barato. O Medicaid, para quem não sabe, é um programa que ajuda a pessoa a pagar os custos das despesas dela com relação ao hospital, à consulta médica e tudo mais. Cada estado tem uma regra, então dependendo do estado você vai pagar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então você sempre paga uma quantia pequena, né? Pequena, dependendo do seu ponto de vista, mas você tem que pagar alguma coisa. E você só pode se qualificar para o Medicaid se você for muito pobre, se a sua renda for muito baixa. Tem uma pessoa na família do meu marido que estava tentando já há muito tempo aplicar para o Medicaid, porque a renda dela é muito baixa, ela é pobre, só que ela não é pobre o suficiente para aplicar para o Medicaid. Então, assim, cada vez que ela tinha que ir no hospital, ela ficava completamente endividada. Só que é óbvio, você pode não pagar a conta que chegar na sua casa do hospital. Só que se você não pagar a conta do hospital, vão acontecer várias coisas com você que você vai estar impedido de fazer algumas coisas, né? O que eles chamam aqui de bad credit. Se você tiver um crédito ruim, não é bom pra você. É como se fosse assim, se o seu nome tivesse entrado pro SPC. Então é isso que acontece quando você não paga uma conta do hospital. Primeiro eles tentam negociar com você, eles falam, ó, você pode pagar em, sei lá, 5 anos, você pode pagar em 5 anos essa quantia, eles tentam negociar com você e aí se você não pagar, você fica com crédito ruim. E ela finalmente conseguiu o Medicaid, que é esse programa que é para quem é muito pobre, mas mesmo assim ela tem que pagar uma quantia pequena toda vez que ela vai ao médico. E o Medicaid não cobre todo tipo de serviço. Não é assim, você pode fazer qualquer tipo de exame, você pode fazer tudo. Não é assim. Dependendo do estado, tem serviços que eles não autorizam você usar o Medicaid. Então é muito complicado, gente. Aí de repente você vai falar, ah, mas tenho o Medicare, ai gente, já falei que eu não sou boa com R. Mas o Medicare é um outro programa também que você pode aplicar, mas tem algumas restrições. Você só pode aplicar para esse plano de saúde se você for acima de 65 anos, ou no caso de você ter menos de 65 anos, você só pode tentar aplicar para esse programa se você tiver algum tipo de deficiência. E a minha sogra, ela tem o Medicare, então ela estava me explicando mais ou menos como funciona. É um pouco parecido com o Medicaid, porque não é que ela não pague nada, não é de graça. Ela paga sempre uma quantia pequena, mas de novo, gente, não é todo tipo de serviço que vai ser prestado a ela. Então, resumindo, gente, aqui não existe sistema público de saúde. Eu já ouvi muita gente falar que aqui tem sim sistema público. Pode ser que algum estado e alguma cidade tenha, mas eu, por enquanto, não conheci um sistema público de saúde, então eu acho isso ruim, porque tem muita gente que evita ir ao hospital, tá passando mal, tá com um problema sério, mas evita ir com medo da conta. Você nunca sabe quanto vai custar, eles só te falam depois quanto é que vai custar, né, na maioria das vezes. Então eu acho muito ruim o sistema de saúde aqui, de uma forma geral. É óbvio que os equipamentos aqui são maravilhosos, já falei isso em alguns vídeos, então tem um lado positivo, né, do sistema de saúde, mas de uma forma geral eu não gosto. A gente foi pra Califórnia no ano passado, em novembro do ano passado, que a gente foi pro Thanksgiving, e a Laura passou muito mal, ela tava vomitando muito. Eu fiz um vídeo aqui, se você ainda não viu, vai lá ver. Eu acho que eu vou até
deixar aqui o link aqui embaixo. Laura tava vomitando e eu falei, vamos levar a Laura na emergência. Eu acho que eram 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, uma coisa assim. Então todos os hospitais estavam fechados, então a gente só tinha como levar a Laura na emergência. E aí o meu marido e minha sogra falaram, não, vamos esperar, isso vai passar. Gente, a Laura tava vomitando muito, muito. E eu fiquei desesperada, foi a primeira vez que a Laura ficou doente. Eu falei, não, eu não quero saber, a gente vai levar a Laura na emergência agora. Pode ser que não seja nada, mas eu não vou arriscar, entendeu, com a minha filha. Então a gente levou ela na emergência, eu fiz o vídeo, gente, vai lá e vê, porque tá tudo filmado. A gente ficou lá pelo menos 2 horas esperando pra ser atendido. Pelo menos 2 horas na emergência. Aí você vai falar assim, ah, Marina, mas foi de graça, né? Ah, mas é público, mas no Brasil a gente também espera. É, no Brasil a gente também espera, mas pelo menos é de graça. E eu nunca fiquei 2 horas esperando no Brasil. Eu, pelo menos, nunca dei esse azar. E aí eu fui até a recepcionista, eu fui atrás do médico, eu falei, gente, porque eu não via ninguém na emergência, tava vazia. Das 2 vezes que eu tive que ir pra emergência, uma foi quando eu fiquei grávida da Laura, eu tava 5 semanas grávida, e a outra foi quando a Laura teve essa virose, né, que ele falou que era uma virose. A minha experiência foi muito ruim. Depois de 2 horas lá, veio o enfermeiro, ele mediu a temperatura da Laura, não é aqui não, gente, tô fazendo assim, mas a temperatura é muito rápida, eles botam um negócio assim na cabeça da criança, e aí faz assim, pum, em 1 segundo a temperatura já sai. O enfermeiro chegou depois de 2 horas, botou um negócio na cabeça da Laura, apertou a barriga dela e saiu da sala. Aí, depois de, sei lá, 1 minuto, ele voltou com o remédio e falou assim, dá esse remedinho pra ela e espera aqui 1 hora. A gente deu o remedinho pra Laura, ele deu um remédio pra ela parar de vomitar, um remédio pra enjoo. Aí veio o médico deve ter ficado com a gente basicamente uns 30 segundos, porque ele só chegou, se apresentou e falou, olha, parece que ela tem uma virose, vocês estão liberados, pode levar a Laura pra casa. Gente, sem brincadeira, o tempo que a gente esperou lá foi provavelmente, somando tudo, umas 4 horas, tá? Vou chutar aqui. A gente ficou 4 horas no hospital esperando, e o tempo que a gente ficou com o enfermeiro e com o médico, os dois juntos, não deve ter dado mais que 5 minutos. E aí meu marido ligou pro setor de cobrança para saber quanto que ia ser a conta. Ele tava muito estressado, porque parece que, porque o nosso plano de saúde é muito bom, a gente teve que pagar mais, porque na tabela deles, eles tiveram que botar um código lá que a gente ia pagar mais. Então, 20% em cima da conta daria mais do que uma pessoa que não tivesse planos de saúde. É uma coisa muito confusa, meu marido também não entendeu, ele é americano, e eu falei assim, meu Deus. Então a conta chegou, gente, eu quero mostrar pra vocês. Na verdade, a conta chegou mais barata do que eu tava pensando, eu achei que fosse ser muito mais caro, porque a minha conta de quanto eu fui parar na emergência foi 10 mil dólares. Então foi uma conta muito alta, mas isso porque eles fizeram exame de sangue, eles fizeram ultrassom. Minha experiência não foi boa, porque eu fiz um ultrassom intravaginal. Quando você faz o ultrassom intravaginal, eu acho que é assim que chama, eles botam um aparelho lá dentro de você, né? E ela não foi cuidadosa e machucou. E eu comecei a falar com ela, cuidado, eu tava grávida. E ela não falava inglês, então eu não estava entendendo nada do que ela estava falando. Ela também falava muito pouco. Ela falou alguma coisa que eu não entendi. Eu tentei me comunicar com ela, mas eu não entendi nada. Então foi um atendimento muito ruim que eu tive na emergência, e a gente pagou 10 mil dólares por causa disso. E agora, gente, a nossa conta, já porque a gente paga 20%, né, o nosso plano, ele cobra 80%. Então a nossa parcela deu 1.540 dólares. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, esse dia que a gente foi parar na emergência por causa da Laura, que a gente ficou não mais do que 5 minutos com o médico e com o enfermeiro. A gente ficou mais com o enfermeiro, né? Porque foi o enfermeiro que mediu a temperatura e apertou a barriga dela. O médico só veio mesmo pra se apresentar e falar, vocês podem ir embora. E a conta veio 1.540. Olha isso, gente. Então essa visita à emergência custou 1.540 dólares, mas é o tipo de coisa, gente, que não adianta. Se a minha filha estiver vomitando sem parar do meu lado e for de madrugada, eu vou levar a Laura na emergência. Eu não vou esperar, porque eu não brinco com saúde. Eu já falei isso em outros vídeos também. Muita gente me critica de eu ir ao brechó, de eu pegar coisa de graça. Eu não ligo pra essas coisas, não ligo pra coisas materiais. Então, se eu tiver que comprar roupa pra mim no brechó, eu compro. Não ligo. Agora, com a saúde da minha filha, eu não brinco. Então, se você não mora aqui, se você tá pensando em vir pra cá, ou se você mora aqui e não sabe disso, o sistema de saúde aqui é muito caro, gente, é muito caro, e pode ser que tenha pessoas que tenham tido experiências boas com os médicos daqui,
Eu não tive experiências maravilhosas com os médicos. Eu gostei do meu obstetra, mas assim, eu tenho certeza de que eu ia preferir o meu no Brasil. Eu, Marina, não gosto do sistema de saúde daqui, não gosto. Eu respeito e entendo caso uma outra pessoa ache aqui maravilhoso e ache que aqui é melhor do que no Brasil. Eu não acho. Eu vou parar de falar desse tópico porque eu já falei muito sobre o sistema de saúde aqui nesse vídeo, não era a minha intenção. A minha intenção é fazer um vídeo especial explicando tintim por tintim como funciona, mas eu já falei, como eu já falei lá no início do vídeo, eu quero fazer isso com meu cunhado, que é uma pessoa que entende muito do assunto. Então é isso, gente. Como eu já disse lá no início do vídeo, eu acho que aqui nos Estados Unidos tem coisas boas, tem coisas ruins. Então eu dou sempre a minha opinião muito sincera pra vocês. Eu não gosto de falar uma coisa só porque todo mundo fala. Não é porque todo mundo fala que é de uma forma que eu vou falar pra vocês que é também, se eu não concordo com isso. Então, essas são as 3 coisas que eu não gosto daqui. Com certeza tem mais, gente, mas essas foram as que eu pensei assim rápido aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos, de curtir esse vídeo se você curtiu esse vídeo. E é isso, beijo. Tchau!